eu tava vendo ontem umas críticas sendo feitas, mais ou menos nesse sentido, sobre a dificuldade que a esquerda tem de se comunicar em certos ambientes. E esse tema estava sendo discutido por causa daquela leitura da Carta pela Democracia, e sobre como isso dialogava com certos grupos, mas não chega em outros, sacou? Essa inabilidade da esquerda ou então essa falta dessa tática utilizada pela direita, que é mais sedutora e que trabalha com fake news e mexe com o emocional das pessoas. E eu sempre me pergunto, tá, mas como fazer então? Teria que jogar... A gente tem que jogar esse jogo? Tem que jogar sujo? Vamos ter que investir no gabinete do ódio esquerdista? Como fazer, tá ligado? Então, é porque, por exemplo, eu tava lendo sobre essa carta, eu vi muitos colegas tratando, tipo, como o fim do mundo, meu Deus. Eu acho que é uma coisa que eu já esperava que seria feita. Mas não dialoga mesmo com a boa parte da população. Porque ele trata uma democracia completamente abstrata, velho. Do tipo, a tortura já acabou no Brasil. E aí, tá ligado? Ou, nossa, os militares nunca mais. A gente tem um governo militar. O governo Bolsonaro tem mais militares no poder do que o governo da época da ditadura militar. O governo do Temer já tinha também. As pessoas sempre tiveram força. A gente nunca, e mais uma vez, é perigoso. As pessoas que estão acreditando nesse discurso da democracia em vertigem, porque não é real. Não é real, sabe? Ele não dialoga com as pessoas porque não é a realidade concreta das pessoas. E isso é muito assustador, porque a gente tem hoje uma esquerda mainstream, que é uma esquerda que luta para permanecer. Historicamente, a esquerda sempre foi pela mudança. E o que a gente está vendo agora é um movimento de pessoas de esquerda que está falando, a nossa luta é para tudo continuar como estava. Sendo que, assim, não estava bom. A gente precisa de um grupo que vira e fala assim, que é o que os marxistas, eu acho que têm feito esse apontamento de uma maneira bem interessante, que a gente precisa de avançar nas nossas pautas, a gente não quer melhorar, a gente quer resolver. Ou assim, não estava bom, a gente acolhe a sua demanda, tem que ser acolhido. A galera tem grupos que ficam com raiva de mim, porque eu falo que 2013 foi legítimo pra caramba. Sabe? Eu pegava 4 ônibus para ir pra escola, 2 para ir, 2 para voltar, e eu me lembro de como que era essa questão, eu deixava de lanchar. Sabe? Por causa que faltava dinheiro, por causa do preço. É uma pauta de esquerda. Transporte público de qualidade. Por que a gente abriu mão de fazer esse discurso? Por que a gente está conservando? Você pega uma figura como o Alckmin, de novo, eu vou falar sobre isso porque é importante. E uma figura como o Alckmin, que mete bala na cara de professor, cara, que tem... E aí, assinando uma carta contra a ditadura militar e tortura. Um cara... Não, eu tô falando assim, na moral. Um cara que ele é investigado pela ONU por causa de tortura de um menor de idade, um jovem negro menor de idade. E aí, fica difícil quando eu chego lá e a galera fica com raiva, o pessoal fez até um meme, como é que eu vou explicar lá na minha quebrada quando foi negociado o negócio do álcool? Mas fica difícil de eu chegar e falar assim, isso daí não é um teatro, quando a gente tem, há 1 ano atrás, esse cara defendendo o golpe contra a Dilma, a prisão do Lula, defendendo a reforma do ensino médio, a reforma da Previdência, tudo isso que a gente foi pra rua, pra lutar contra, e que a gente fez um trabalho ferrado para explicar para a população que aquilo não era a salvação, muito pelo contrário, né? Tá aí o resultado do quanto que isso prejudicou a vida das pessoas. E aí, como é que eu vou virar e falar que não é um teatro, quando em nome de uma democracia em abstrato, todo mundo dá a mão e fala, dane-se que seu filho foi morto pela polícia. A gente está lutando por um mal maior. O mal, por um bem maior. O bem maior tem que ser a vida das pessoas. Tem que ser a situação das pessoas. Então, assim, eu acho que a gente precisa, de entender as coisas e saber fazer as críticas e acolher as críticas. Isso é muito necessário. Ouvir a demanda das pessoas. Sabe aquelas pessoas persuasíveis que estão aí, que você até perguntou como que a gente vai fazer, né? Já respondendo sua pergunta. Escuta, mano. Escuta. 100%. Sério, assim, das que eu converso, 100% não, tá? Não vou exagerar. 96% as demandas são de esquerda. Só que elas não sabem disso, que é uma demanda de esquerda, porque a gente não dialoga com ela. Sabe, a galera fala em abstrato de uma classe trabalhadora como se essas pessoas não tivessem sonho, desejo, sofrimento, luta.
entende, velho, qual que é a parada dessas pessoas, qual que é a demanda delas, a revolta delas é legítima. Sim. É legítima, e a gente tem que estar aqui pra falar, sua demanda é legítima. E o caminho pra resolver seu problema é X. Sabe por que, que você tá sendo explorado desse jeito? Por causa de X. Sabe por que seu filho foi morto? Por causa de X. Sabe? Quando a gente faz um debate, por exemplo, da polícia militar, falam muito que a gente é a polícia que mais mata e mais morre. E a gente é mesmo. Mas quem que tá sendo morto, quem que tá e quem não tá? Não é polícia que tá sendo morta, é policial periférico e pobre. A gente está num sistema que está botando pessoas negras pobres para matarem outras pessoas Sim. negras e pobres. E, assim, boa parte dos meus amigos que não morreram na infância viraram policiais. Sim, a gente teve um papo desse com o Demore, né? Sim. Sobre a galera da quebrada que entra na polícia pra querer mudar um pouco do sistema e tal. E aí ou acaba dançando com uma banda manda ou os caras vai... Pois Acaba é, e não tem como. E aí, qual que é o grande ponto que eu acho? Quando a gente tem figuras como o Alckmin, ele tinha que ser tratado como inimigo. Sim. O MBL, tinha gente, eu acho que é o pessoal do Ciro Gomes, que aí também é a questão do Ciro Gomes, assim, que eu tenho com ele, que é, ele faz algumas críticas muito pertinentes ao petismo, mas tudo que é feito se encaixa a ele, porque ele queria o Datena como vice, ele foi atrás do próprio Alckmin como vice. A vice dele, a última, foi a Cátia Abreu. Então, não me parece uma crítica substancial. Me parece uma crítica do tipo, eu queria estar na posição que ele tá pra eu mesmo fazer esses acordos e fazer essas conciliações, sabe? E aí, a gente não pode ficar preso nisso. A gente precisa de ir além no discurso. Sim. Pra falar, você tem razão de estar revoltado com o Alckmin porque seu filho não tinha merenda na escola. Sim. Tá ligado? Exato. E as pessoas que fazem essas críticas, elas precisam ser entendidas. Porque, assim, eu nunca fui tão atacada na minha vida, eu já sofri todo tipo de fake news. Já teve... Eu já tive 3 vezes um número vazado em site de prostituição, 3 ou 4, não lembro direitinho. Eu já tive vídeo pornográfico com uma cara de ruiva circulando e colocaram o meu nome. Meu Deus. Pra circular foi um inferno. Já colocaram a Suzane von Richthofen, eu com medo de andar na rua, tá ligado? Ah, Botaram eu como vi se eu fosse essa. Suzane von Richthofen. Mas nada foi tão cruel quanto agora o que o pessoal fez com meu pai, velho. Tipo, expor dados pessoais dele. E foi de uma galera que se diz de esquerda. Aí eu fico Foda. pensando, a gente toca o Ocupa Curumim lá em Neves, que de segunda a domingo, de domingo a domingo, é oferecido curso para os meninos. Então, os meninos, tipo, de maneira gratuita, podem fazer taekwondo, skate, slackline, aula de circo. Tem a cozinha popular, que funciona sábado e domingo, porque os meninos comem de segunda a sexta na escola. Sábado e domingo eles ficavam sem comer. Sim. E agora tem lá a cozinha onde que eles podem foda. comer. A gente tem a biblioteca pra galera. A gente tá construindo um cursinho popular que tá dando um trampo pra caramba. Projeto de psicólogo popular Olha que pros foda. meninos de quebrada. Foda. E aí eu fico pensando, eu não mereço ser respeitada por fazer uma crítica ao Alckmin. O que eu tenho que fazer pra ser respeitada? Tá envolvido em escândalo de desvio de verba pra merenda? Tá ligado? Qual que é o ponto, então? E assim, eu fazendo essas críticas de uma maneira até bem pontuais, gente, Sim. sabe? Assim, eu acho que dentro da esquerda marxista, eu sou a pessoa que tem o melhor relacionamento com o Lula. Entrevistei ele, foi um orgulho. Abri o lançamento da candidatura dele em Belo Horizonte porque eu quis. Porque eu acho, nesse momento histórico, isso importante. Só que a gente precisa de entender o que a gente está lutando contra. Sim. E a gente precisa de entender os limites, sabe? Eu acho que é meio que esse o ponto. A assim. gente Pois tem que é. saber identificar bem os inimigos, né? Pra não acabar brigando entre si. Porque eu vejo muito isso na esquerda, sabe? A gente às vezes acaba um brigando mais com o outro. E a direita, ela é muito unida nisso, tá ligado? Você nunca vê os caras brigando entre si. E a gente não, toda hora tá tipo, puta, eu não concordo com você. Tá ligado? E aí eu acho que aí acaba distanciando, atrapalhando muitas outras lutas importantes. cara. Pois é, não, realmente, essa associação aí com o Alckmin é uma parada nefasta, sabe? É bizarro, parece que foi escolhido, como alguns internautas já estão dizendo, parece que foi a própria Petra Costa que escolheu pra poder fazer o parte 2 do documentário, tá ligado? É um bagulho Muito bom. absolutamente bizarro.